Silvana General não teve chances de se defender e teve 70% do corpo queimado na Vila Campanha. Participaram da reconstituição Rodrigo Roberto de Almeida, de 20 anos, e Eduarda. Segundo a polícia, eles estão sendo acusados de terem ateado fogo em Silvana General na sexta-feira, dia 30 de setembro. Ela teve 70% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois. Ele chegou aqui, ficou ali, chamou ela, e a moça estava aqui já, a Eduarda, e chamou ela saiu aqui fora, ele atacou o combustível, a gasolina, e a moça riscou fora. Minha irmã, ela é alegre, boa, não fazia nada pra ninguém. A ação de bandidos deixou os moradores de São Pedro da União apavorados. O BOP de Belo Horizonte precisou ir à cidade de quase 5 mil habitantes para desativar uma bomba deixada em um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade e que falhou. O ano de 2016 foi marcado pelas eleições para prefeitos, vices e vereadores em todo o Brasil. Em Guaxupé, 3 candidatos disputaram o voto de mais de 32 mil eleitores na cidade, na eleição mais disputada dos últimos tempos. Não apenas pelos discursos dos candidatos. As novas regras eleitorais diminuíram o tempo de campanha eleitoral e, com isso, Jarbinhas, Barreto e Dr. Raul tiveram que aproveitar ao máximo todas as oportunidades para conversar com os eleitores durante as sabatinas realizadas pela Rádio Clube e o debate da TV Sul, que neste ano deu o que falar. Durante a exibição do debate, o site da TV chegou a receber quase 12 mil visitantes. O dia 2 de outubro chegou e trouxe a notícia da reeleição do prefeito Jarbinhas, do PSDB, com folga. O atual prefeito teve mais de 53% da preferência do eleitor, enquanto Barreto, do PRB, ficou em segundo lugar com pouco mais de 9 mil votos e Dr. Raul, do PT, teve pouco mais de 3 mil votos. Já na Câmara Municipal, o efeito farra das diárias limpou a casa. Os únicos vereadores reeleitos foram João Fernando de Souza, do PSDB, que foi o vereador mais votado, e Luzinha Angelini, do PSL, que foi eleita pelo coeficiente eleitoral. O que chamou a atenção este ano foi a taxa de abstenção em todo o Brasil. O número de eleitores faltosos e que votaram branco e nulo foi maior do que a votação do segundo lugar a candidato prefeito na cidade. Enquanto as eleições movimentavam os municípios, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff movimentava o país. No mês de setembro, a chefe de Estado caiu depois que o Congresso e o Senado aprovaram o impeachment por crime de responsabilidade fiscal nas chamadas pedaladas fiscais. Em setembro, saiu a sentença do Dr. Milton Biagioni Furquim sobre o processo de improbidade administrativa contra 3 vereadores de Guaxupé. A ação civil pública contra os vereadores foi ajuizada em janeiro de 2014 pelo recebimento ilegal de subsídios. Na decisão em primeira instância, ele determina a cassação dos mandatos, a suspensão dos direitos políticos, além do pagamento de multa. Os vereadores João Paulo Calíquio, Batista Borá e Nico recorreram da decisão. A rede de comerciantes protegidos, que já existe em muitas cidades do sul de Minas, agora também inclui Guaxupé. Nos últimos tempos, o número de assaltos na cidade cresceu bastante e nessas horas toda ajuda para tentar coibir os crimes é bem-vinda. As obras da estação de tratamento de esgoto de Guaxupé, que estava parada há quase um ano, teve início pela segunda vez no mês de setembro. A igreja de Santa Rita, que estava fechada para reformas, foi reaberta no mês de setembro com festa. A reforma durou 8 meses e foi forçada depois que parte do telhado e do forro foram avariados durante uma chuva no mês de dezembro. A estimativa da paróquia do Rosário, da qual a igreja faz parte, é que o custo da obra tenha sido de R$45 mil. E por falar em religião, um dos símbolos da cidade foi trocado este ano. O Fórum de Guaxupé recebeu o Centro de Solução de Conflitos. No mês de outubro, os lagos do Parque do Lago passaram por revitalização como há muito não se via. A entrada do Guaxupé Country Club ganhou cara nova e mais moderna, com espaço de espera e deck com espelho d'água.
Uma das escolas de artes marciais mais respeitadas da cidade foi fechada no mês de outubro. A Associação de Taekwondo Águia Dourada passava por dificuldades financeiras e não conseguiu continuar o trabalho de ensinar as artes marciais às crianças carentes da cidade. A Associag, Associação da Indústria Calçadista, começou a destinar o lixo produzido pelas fábricas de calçados para um aterro controlado em Tapiratiba, o que deixou mais em conta o custo de produção na cidade. Na educação, destaque positivo foi a Fundação Educacional Guaxupé, que inaugurou o novo Laboratório Politécnico das Engenharias e o Centro Pedagógico para os alunos do ensino infantil do Colégio Dom Inácio. Mas nem tudo foram flores. Os educadores foram às ruas protestar contra o projeto de emenda à Constituição que limitava o teto dos gastos pelos próximos 20 anos e que, por fim, foi aprovado pelo Congresso e pelo Senado. Mais uma vez, teve reclamação na saúde. A dona Joana, ainda muito abalada com o acidente, não quis mostrar o rosto e nem dar entrevista, mas a cena já diz o sofrimento que a mesma vem passando. Depois do acidente, foram colocados esses pinos para fixação da fratura do fêmur e da tíbia. Ela ainda sofreu fraturas no pé que não foram tratadas. Os pinos é para solução imediata e o que preocupa a família é que desde o dia do acidente, a dona Joana está na mesma situação, aguardando a cirurgia. A gente foi atrás do Departamento de Saúde e ficamos aguardando. Então, o Departamento de Saúde, todas as vezes que ia lá, tentamos um hospital tal que recusou. Levamos para o Fenas, também recusou. Isso foi, a gente ficou aguardando, foram passados por 26 hospitais. Os 26 recusaram fazer a cirurgia, inclusive BH. No mês de setembro, aconteceu a final do 6º Campeonato Quarentão de Futebol de Campo. A Xochupé e Sabor de Minas Pangaré disputaram o título no estádio Carlos Costa Monteiro. E o Pangaré levou a melhor, mesmo com 9 jogadores em campo. Olha o gol do título, bateu! Gol! Na área cultural, eventos mostraram a diversidade da região. Depois de anos longe de Guaxupé, o pianista Flávio Augusto, um dos maiores nomes da música, se apresentou na cidade. Foi aqui que ele aprendeu as primeiras notas musicais. E em Guaranésia, o Centro Cultural Professora Fernandina Tavares foi reinaugurado depois de passar por reformas e que ficou de tirar o fôlego.